Estamos de volta com mais um Momento MP, o podcast aqui do Ministério Público de Santa Catarina, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que talvez muitos não saibam, mas é uma atuação do Ministério Público sim, que é poluição sonora. Estão aqui com a gente a jornalista Marcela Rosa e outros convidados, né, Marcela? Isso mesmo, Silvia. Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio o promotor de justiça da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú, José de Jesus Wagner, a promotora de justiça da 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itajaí, Ariadne Klein Sartori, e também está conosco o coordenador adjunto do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, promotor de justiça Alceu Rocha. Sejam todos bem-vindos. E vamos começar conversando com o Dr. Wagner. O Dr. Wagner é promotor de justiça aqui do Ministério Público de Santa Catarina desde 1998. Já atuou em Jaraguá do Sul, Joinville, São José do Cedro, São Miguel do Oeste, São Joaquim e está em Balneário Camboriú desde 2004. Tem uma larga experiência, né, doutor? E agora, recentemente, o senhor lançou, junto com uma outra promotoria, com a doutora Ariadne, um programa que se chama Silêncio é Saúde. O senhor pode nos explicar como é que funciona esse programa? Primeiramente, boa tarde a todos, né? Quando eu assumi a 5ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú, eu fiz um diagnóstico quais eram os maiores problemas que afligiam a comunidade. E saltou aos olhos a questão da poluição sonora. Era um quadro, assim, terrivelmente desfavorável à comunidade, já que inquéritos civis, inquéritos policiais, ações cíveis, ações penais, não tinham um final feliz, ou seja, decisões rápidas e favoráveis à coletividade, pois muitas vezes os laudos periciais levavam muito tempo para serem confeccionados. Aí eu tive contato com várias corporações, pessoalmente fui na Polícia Científica, onde constatei a existência de apenas um engenheiro que tratava desse assunto de poluição sonora para atender 12 municípios, ou seja, já era esperado que os laudos periciais levassem tempo exagerado assim, para serem concluídos. E houve, então, a necessidade de também ter contato com a comunidade, pois a comunidade, né, eu sentia assim, apesar dos apelos e dos grandes chamamentos que tinham pedidos de socorro para a Polícia Militar e outras corporações, mas eles não acreditavam mais que haveria uma solução favorável à comunidade. Então, tive contato pessoal com as corporações, Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, Guarda Municipal, tentando trazê-los, né, para a necessidade de termos respostas mais rápidas para a comunidade. E assim o fiz, né? E tive a felicidade de encontrar a parceria da doutora Ariadne, debatemos muitas vezes os assuntos e buscamos essas soluções. E dentro das soluções que chegamos à conclusão de que eram necessárias, a mais urgente era justamente equipar as corporações, ou seja, as forças de segurança, para que conseguisse o mínimo de materialidade no atendimento das ocorrências. Então, pensamos o quê? Na aquisição de sonômetros. Sonômetros, né, são os aparelhos decibelímetros mais modernos que existem no momento, e com ele nós, né, muniríamos, né, conforme conseguimos fazer, as corporações, e elas teriam efetividade no momento do atendimento da ocorrência. E conseguimos 4 sonômetros em Balneário Camboriú, os quais foram distribuídos para as forças de segurança. Registra-se que muitas corporações dessa não possuíam no município e até mesmo no estado. E Balneário Camboriú agora tem um quadro de que todas as 4 corporações possuem esse eficaz instrumento para dar essa resposta. Frisa-se também que sem o apoio da coletividade esse programa não teria avançado. Nós tivemos o apoio em Balneário Camboriú de 21 entidades civis, ou seja, conselhos comunitários, associações de moradores. Isso também foi conseguido em Itajaí pela doutora Ariadne. Então, a coletividade abraçou o programa. Então, hoje nós temos envolvimento
das forças de segurança no programa e nós temos o abraço da coletividade ao programa. E os resultados já começaram a surgir. Bem interessante. Eu fiquei com várias dúvidas, o senhor falando aí, sobre que tipo de poluição sonora ocorre lá na sua comarca. Mas antes da gente esmiuçar um pouquinho mais o programa, eu vou apresentar, né, um breve aqui currículo da doutora Ariadne Klein Sartori, que iniciou a sua atuação como promotora em 2010, já trabalhou na região de Blumenau, Trombudo Central, Curitibanos, também já esteve na coordenação adjunta do CDH, que é o nosso Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e do Terceiro Setor, foi chefe do gabinete do PGJ, secretária-geral, tem uma vasta experiência, né, doutora? Mas, assim, lá hoje a senhora, na comarca, sabe que quando o doutor Wagner começou a falar, eu fiquei muito curiosa. Eu imagino que Balneário Camboriú, a gente tem todo um desenho do que seria essa poluição lá. Já tem uma ideia, né? Poluição de bares, é isso? De festas, de vida noturna. E em Itajaí, que também é um polo, né, extremamente pujante, qual era, digamos assim, a configuração dessa poluição no município? O curioso, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, de a gente tratar desse assunto que é tão importante lá para a nossa região, né, Dr. Wagner? O curioso nesse cenário todo é que no mesmo ano eu e o Dr. Wagner chegamos às promotorias ambientais da região e tivemos exatamente a mesma conclusão em relação analisando os procedimentos sobre o que era mais pujante para a população. A gente tem muitos procedimentos, principalmente urbanístico, muito interesse econômico-financeiro envolvido, questões envolvendo a poluição ambiental em termos contra a fauna e a flora. Mas o que era muito claro, a maior parte dos nossos atendimentos, da insatisfação e da frustração da população estava envolvida com a poluição sonora e com a dificuldade dos órgãos envolvidos em dar uma resposta eficiente. E, a partir dessa experiência administrativa que eu tive, e conversando com o Dr. Wagner, chegou à conclusão, então, qual é o melhor caminho? A gente tinha um momento de muita reclamação da população, que não achava que, com razão, não se via atendida. Eu tinha lá inquéritos civis tramitando há pelo menos 5 anos, o estabelecimento continuava funcionando, abrindo de quarta a domingo, fazendo barulho, as pessoas muitas pessoas doentes em razão do estresse gerado pela poluição sonora. A Polícia Militar também se vendo de mãos atadas, Polícia Civil, Polícia Científica. E foi a partir desse momento que a gente teve essa ideia de congregar os interesses e, de fato, criar esses fluxos para a gente combater de forma mais efetiva, né, mais eficiente a poluição sonora e a perturbação do sossego na nossa região. Então, como o Dr. Wagner falou, na metade desse ano a gente ensinou esse protocolo de intenções, Itajaí seguiu exatamente o mesmo modelo de Balneário Camboriú. A gente teve muita adesão tanto das forças policiais quanto do próprio município, que também é cobrado, né, e também tem o seu papel de fiscalização muito importante na exigência do tratamento acústico adequado e na responsabilização administrativa dos infratores. E, a partir disso, a gente criou uma série de reuniões periódicas com esses órgãos envolvidos para essa linha de raciocínio. Então, a gente, primeiro, junto com a Associação dos Moradores e com os órgãos a Força Policial e também com o próprio município, com a Prefeitura e com o órgão ambiental municipal, primeiro mapear onde estão os maiores problemas, né? A gente conseguiu ter noção de onde estavam vindo, quais eram os locais com maior nível de reclamação e por que essas reclamações estavam acontecendo, e também conjugando isso com os dados que a gente tinha dentro do próprio Ministério Público. E, no segundo momento, então, trabalhar junto com todos esses órgãos, o que a gente precisa. Quais são as ações necessárias em todas as esferas, né, legislativa, atuação repressiva, administrativa, fluxo dentro do Ministério Público, para combater a poluição sonora. A partir disso, a gente criou uma série de providências, elaboramos um projeto de lei lá em Itajaí, esse projeto de lei hoje já tramita na Câmara Municipal, tem ampla aprovação, apoio dos vereadores municipais, inclusive apoio da Associação dos Proprietários de Bares e Restaurantes, nessa medida de que, a partir do momento que a gente regulamenta e, de fato, cobra a adequação de todos os estabelecimentos, a gente nivela por alto, né? Não são responsabilizados só aqueles, tem um ônus financeiro só aquele que decide agir de acordo com a lei e deixa na margem uma série de estabelecimentos que preferiram, né, não se adequar e não ter esse custo. Então, a gente tem um projeto de lei tramitando, a gente tem as operações, nós temos operações periódicas, então essas operações são, a partir desse levantamento, sentam todos os órgãos envolvidos, definem, no próximo sábado vai ter operação na Praia Brava de Itajaí, por exemplo, que é um dos principais, a gente é vizinho a Praia Brava, como a gente sabe, é vizinho de Balneário Camboriú e tem uma vida turística e vida noturna muito, muito forte.
e que acaba atraindo também esse tipo de problema para a população local. Então é o mesmo tipo de... ou varia? Basicamente o mesmo tipo de problema, né? Problema envolvendo estabelecimentos comerciais, residências e poluição automotiva também, né? Em Balneário Camboriú, os maiores problemas vêm da poluição sonora advinda de veículos automotores. Aí inclui-se, né, motocicletas e veículos potentes, cujos condutores reiteram na prática delituosa, pois as motocicletas, por muitas vezes, circulam com escapamento aberto e, por sua vez, os veículos potentes usam dispositivos que aumentam a potência do veículo, mas que, por sua vez, aumenta também a emissão de poluentes e também dos ruídos. Então, em Balneário Camboriú, principalmente, poluição sonora vinda de veículos automotores e bares e restaurantes, que por muitas vezes eles ultrapassam a característica de bares e restaurantes normais e transformam-se em baladas, avançando pela madrugada e com isso infernizando moradores, que por muitas vezes bares e restaurantes não estão apenas em áreas comerciais, e sim em áreas mistas. Ou até mesmo em área residencial, né? A gente conhece alguns que estão em área residencial mesmo. E nesse sentido, talvez, o senhor me permita, a gente poderia, assim, para os nossos ouvintes, a gente conceituar um pouquinho, né? Perguntar aqui para o doutor Alceu, né? O doutor Alceu, nosso promotor de justiça na instituição desde 2007, trabalhou muitos anos aqui na capital, né? Passou pela Tangará e agora está em Santa Rosa do Sul e acumula com a coordenação adjunta do nosso Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. O senhor poderia conceituar poluição sonora é qualquer barulho? Que barulho, que ruído? E é a mesma coisa que perturbação do sossego? Tá, primeiro, boa tarde a todos, né? Pela iniciativa aí de trazer esse tema tão relevante. Também parabenizar os colegas, Dr. Wagner, a doutora Ariadne, pela promoção desse programa que é tão importante ali para a região. E gostaria de falar que a gente, para conceituar a poluição produzida por ruídos, primeiro a gente tem que entender o que é a poluição ambiental, né? A legislação ela fala, e é bem simples assim, que é qualquer degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, e aí a gente pode classificar, existem cinco pontos que podemos classificar, que podemos trazer como mais importantes, mas principalmente o que prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população, que afete desfavoravelmente a biota e que lance matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Quando a gente fala em emissão de energia, matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, aí a gente entra, talvez, ali a gente entra na questão da prova, né, que são realizados através agora de decibilímetros, aí, que é uma outra iniciativa trazida pelo desenvolvimento das duas promotorias de justiça, tanto de Itajaí quanto de Balneário Camboriú. E é importante a gente ter esse conceito. A questão da poluição ambiental, a gente tem que classificar também, se a gente está tratando da poluição ambiental pela produção de ruído no aspecto criminal ou no aspecto civil. No aspecto civil, a gente já consegue esse enquadramento trazendo esse conceito de afetação ao bem-estar da população, né? Então, necessariamente, quando a gente consegue trazer esse elemento do ferimento do bem-estar, você já consegue trazer o conceito de poluição ambiental nesse aspecto acústico. Agora, do ponto de vista criminal, a gente classifica, né, do que é perturbação do sossego, que é uma contravenção penal, da poluição ambiental produzida por equipamentos, ruídos, sons e tal, que há necessidade dessa produção de prova, e daí essa distinção. Geralmente não, a poluição ambiental produzida por ruídos e tal, que é aferido através de uma prova técnica, ela
necessariamente vai apontar algo, vai apontar que esse ruído ele produz ou pode produzir efeitos nocivos à saúde do ser humano, né? Que é o principal enfoque que a gente tem que trazer aqui. Já quando não há e não por ser de menor importância, quando a gente não consegue trazer esse nuance, essa prova, a gente fala da perturbação da tranquilidade que afeta a intimidade do indivíduo, afeta a questão de invasão, pode ser do ponto de vista da invasão do domicílio da pessoa, né? Até sobre isso, esse ano são 30 anos de uma decisão paradigmática da Corte Europeia de Direitos Humanos, que trata do caso Lopes Ostra versus contra a Espanha, né? É uma decisão paradigmática, por quê? Porque lá se protege, na Corte Europeia de Direitos Humanos, que tem, diferente da nossa Corte, que ela tem poder de decisão, inclusive contra os estados que aderem a ela, trouxe uma questão muito interessante, que o fato, e ali se discutia a respeito de uma senhora que morava com a sua família nas proximidades de uma fábrica, que era um cortiço, e lá havia muita produção de ruídos, né? E até então a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela não reconhecia a proteção da residência, que lá a proteção dos direitos humanos trata da proteção da residência, do domicílio e da intimidade, sob a via transversa de você estar, por exemplo, trazendo uma poluição, que no caso ali era uma poluição produzida por ruídos. A partir dessa decisão paradigmática, que é reconhecida no mundo inteiro, a necessidade de proteção do meio ambiente é uma consequência da proteção da própria intimidade da pessoa. Isso a gente pode trazer para o nosso mundo, né? Para nosso meio jurídico aqui, no sentido de demonstrar que afetou, e é por isso, afetou o bem-estar de uma determinada pessoa, que vai lá e acaba ligando para a polícia, acaba ligando para o órgão ambiental, acaba havendo pelo menos um início de reconhecimento dessa poluição produzida por equipamentos de som, por veículos automotores, por estabelecimentos comerciais que não atendem, seja o zoneamento, seja os níveis corretos de decibéis em que estão ocupando ali, né, que estão produzindo. Basicamente é isso. Doutor Alceu, permite, para caracterizar lá em Balneário Camboriú o que nós estamos fazendo, para diferenciar a perturbação sossego alheio da poluição sonora, a gente tentamos explicar, né, para a coletividade que para agirmos na repressão da poluição sonora, nós precisamos que exista a identificação de maior número de vítimas possível, no caso, através de abaixo-assinados, né, e registro dessas ocorrências perante os órgãos policiais. Logicamente, o artigo 54 da Lei de Crime Ambiental e decisões judiciais não exige esse tipo de cuidado que nós estamos tendo, que rotula, né, trata como vítima a coletividade, mas para nós termos a prova necessária em Balneário Camboriú, nós buscamos esse maior número de pessoas que se declarem, né, que se apresentem como vítimas. Uhum. Logicamente, diferenciando da perturbação sossego alheio, que são casos esporádicos na vida cotidiana, muitas vezes podem ser resolvidos pelo próprio síndico do prédio, através até do direito de vizinhança entre as pessoas envolvidas. Então, porque assusta um pouco quando a gente fala assim, vamos combater a poluição sonora, e as pessoas acham que é qualquer tipo de ruído, é qualquer excesso. Sim. A gente, para ter o cuidado, para ter uma prova eficaz perante a justiça, que nem já conseguimos recentemente, a gente tenta mostrar que da reiteração da prática, que torna a ação do Ministério Público eficaz na busca do reconhecimento disso perante o Judiciário. Não, né? Só para... Porque a gente tentou, né, lutamos com isso lá em Balneário Camboriú, a doutora Ariadne também está fazendo isso em Itajaí,
de mostrar assim, é um grupo muito grande que pede socorro. Não, né? e os Aí, números às vezes, mostram, não... né, doutor? Sim. A sua região ali, nos dados que a gente foi buscar, a Polícia Militar recebe pelo menos 40% dos chamados Sim. tem relação com a poluição sonora. Na verdade, se a gente for parar para pensar, é um problema de saúde pública, não? Saúde pública. É um problema de saúde pública, sem dúvida alguma. Olha, pois não, Desculpa, claro. eu falo muito, mas eu já peço desculpa antecipadamente. Pessoas choraram na minha frente. Nossa. Choraram na minha frente no meu gabinete, dizendo assim, ó, nós não aguentamos mais. Eu não consigo dormir, minha esposa não consegue dormir, minha mãe não consegue dormir, meu filho autista não consegue dormir. Pessoas choraram. Caravanas foram lá na 5ª Promotoria, caravana, já estou exagerando o termo, mas muitas pessoas, tá, choraram na minha frente, pedindo socorro. Olha, você está acompanhando o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina, que hoje fala sobre poluição sonora. Me chamou muita atenção o que o senhor falou agora, porque era justamente o que eu queria perguntar para o senhor, a doutora Ariadne também, para o doutor Alceu, quando vocês falaram, temos o apoio, e a doutora Ariadne disse que tem um projeto de lei lá em Itajaí, né? E a gente que está falando aqui para o público externo, que precisa cada vez mais conhecer o trabalho do Ministério Público, que é realmente do cumprimento das políticas públicas. Então, como sensibilizar, né, um poder público municipal de um caso como esse, né, de 40% dos chamados da sua polícia ali serem ligadas a um tema como esse? Como que vocês têm feito para esse chamamento do poder público? Um ponto bastante interessante a partir dessa análise dos chamados da Polícia Militar, o que acontece? Então, a Polícia Militar tem 5.000 chamados, a gente estima que pelo menos 2.000 sejam disso no mês, de poluição sonora, não consegue atender, ou se ele consegue atender, se não tivesse esse conjunto robusto de provas, a prova do sonômetro, que não é necessária também, mas a gente tem feito, pela justiça não exige a prova do sonômetro, a gente tem feito a colheita das informações, documentação da Polícia Militar, do Ministério Público, do município, dos vizinhos, abaixo-assinado, a gente consegue atuar de forma efetiva, porque qual era o cenário que nós tínhamos antes? Dessas 2.000 ligações, metade delas era em relação ao mesmo estabelecimento, ou tinha 100 ligações de vários estabelecimentos, mas como antes era sempre tratado de uma forma não organizada, acabava caindo só numa ligação para a polícia, que caracterizava só a perturbação do sossego, a pessoa incomodada muitas vezes não queria se indispor. A gente tem estabelecimentos lá na Praia Brava de Itajaí com muito problema de tráfico de drogas, de ser frequentado por usuários de drogas, alcoolistas. E os vizinhos, quando a polícia chegava, nenhum vizinho queria dizer, não, eu sou o prejudicado, até porque eles já chegaram a fazer e foram ameaçados no dia seguinte ou durante a própria ocorrência. Sim. Então, uma boa parte do trabalho tem sido acalmar essas pessoas. Calma, que a gente vai fazer de forma organizada, vamos exigir o tratamento acústico, a partir do momento que a gente vai fazendo as entregas e os estabelecimentos de fato estarem ou se adequando ou tendo as suas atividades suspensas, tem criado uma confiança da população no trabalho dos órgãos envolvidos. E nessa adequação, que tipo de adequação, se pudesse dar algum exemplo, como é que se adequa um local? Inicialmente, né, que nem a gente falou, o programa é preventivo e repressivo, né? Por muitas vezes a gente fizemos o levantamento desses bares e restaurantes, principalmente, que reiteram na conduta, explicamos para ele a necessidade da mudança de comportamento e depois mostramos o quê? Que as constatações serão feitas através dos sonômetros, será confeccionado um auto de constatação feito pelos agentes públicos que foram treinados pela Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, devidamente isso eu acho que é um diferencial, né? Certificados pela corporação da Polícia Científica, com instruções ministradas por engenheiros da corporação. Então, nós temos um auto de constatação feito por agentes públicos capacitados, um instrumento também apropriado para fazê-lo. E isso vai dando credibilidade ao programa e também credibilidade junto à comunidade, pois o medo inicial de se identificar e pedir socorro, o pedido de socorro era anônimo. E hoje em dia o pedido de socorro está sendo feito através de um abaixo-assinado, estão mostrando a cara, né? Mostrando o rosto num pedido de socorro, porque estão acreditando que terão uma resposta positiva. Você vê que esse problema, né, ele já vem se arrastando há muitos anos, né? Tem
quando eu fui convidado, eu fui buscar informações aqui. Existe já, desde 2001, existe o programa Silêncio Padrão, e ele já avisava o quê? Regularizar os estabelecimentos. A centralização das reclamações, né, dessa pulverização, a gente acaba perdendo. A lavratura de termos circunstanciados, o inquérito policial, a apreensão de veículos e obrigar a adequação através a adequação acústica desses estabelecimentos, né? E vocês agregaram uma coisa muito importante, que é justamente, eu acho que talvez seja o mais importante, que é essa modificação legislativa, né? E essas reuniões periódicas que estão sendo realizadas. Isso daí é fundamental para a doutor, modificação. bem lembrado na última parte que o senhor falou ali, a questão do tratamento acústico que está ao alcance do empresariado. O empresário consciente, ele sabe que a partir de determinado horário, a partir da emissão de ruídos, seja por música mecânica ou música ao vivo, ele terá um enquadramento na lei que está sendo apreciada pelo município. Vai ser mais uma ferramenta que nós teremos para dar uma resposta eficaz, né? Porque hoje em dia nós trabalhamos com o quê? Com o artigo 54 da Lei de Crime Ambiental, as normas da ABNT, e estamos buscando socorro agora de quê? Das leis municipais. No caso, cada município, lógico, tem a sua. E no Balneário Camboriú, uma lei específica de combate à poluição sonora já está tramitando, está na Comissão de Constituição e Justiça do município, de igual modo também Itajaí. Então, acredito assim que fizemos um diagnóstico e agora fazemos um prognóstico que, em breve, teremos um quadro muito favorável. Muito favorável. E nessa análise que vocês estão fazendo, me permitam fazer essa pergunta, vocês estão avaliando a questão da fixação de horários mais restritos na questão da concessão de alvarás? Sim. Doutora? Lá em Itajaí, eles tinham uma resistência muito grande, principalmente em razão da Lei da Liberdade Econômica. Eles diziam que tinha um senso comum de que não era mais possível limitar o horário de funcionamento do estabelecimento. E por isso foi tão importante esse mapeamento que nós fizemos, que a gente conseguiu verificar que uma classe específica, que é uma classe de estabelecimento pouco rentável para o município, que era responsável pela maior parte das ocorrências da Polícia Militar, não em termos apenas de poluição sonora, perturbação do sossego, mas de crimes violentos também, né? Então, a conclusão foi muito clara no sentido, e essa classe são as conveniências, a partir de determinado horário fica claro que dali só piora, né? Naquele momento só piora. Então, esse projeto de lei, então, hoje que tramita em Itajaí, ele faz referência à NBR, né, estabelece os parâmetros, repete, na verdade, os parâmetros, dá muito mais eficiência para o município poder multar, suspender as atividades e até mesmo encerrar as atividades em pouco tempo, né, desde que, nos casos, claro, em que não houver adesão do proprietário à adequação ao tratamento acústico, e abre, sim, daí a brecha para, a partir da análise técnica das ocorrências, limitar, por meio de decreto municipal, os horários de atividade em alvará municipal das atividades potencialmente poluidoras. Doutora, e lá em Balneário Camboriú, e acredito também lá em Itajaí, nós podemos observar, levar em consideração a característica da cidade, né? Porque sabemos que tem uma população flutuante gigantesca nesses dois municípios. Logicamente, os horários, né, pode ter uma flexibilidade na questão da alta temporada, né? Até estou conversando com pessoas lá que estamos fazendo, empresários que estamos fazendo determinados acordos, né, que o Ministério Público está legislando, mas está debatendo o assunto para ser tratado justamente no local específico, que é na Câmara de Vereadores. Então, estabelecer uma mudança de horário na alta temporada, na temporada do mediano, no mês de julho, né, nos feriadões, desde que, né, não invada um dia útil posteriormente. Então, acredito que o Ministério Público, né, nós estamos sensibilizados também com a necessidade do empresariado. Esse tipo de atividade está sendo desenvolvida, está gerando emprego, está gerando riqueza para o município, mas tem que haver um enquadramento. O enquadramento está justamente naquilo que o senhor falou na parte final ali, é a questão do isolamento acústico. Sim. Né? Determinados horários que invadam aquele período de sono, de descanso do cidadão,
o estabelecimento que tiver esse tipo de atividade tem que ter tratamento acústico. É uma coisa que vai acarretar é uma coisa óbvia, né? E é uma avaliação de custo-benefício que o próprio proprietário do estabelecimento pode fazer, né? Sim. O que vale a pena depois do horário de descanso, ele continuar com o som e ter que investir mais em tratamento acústico para que não seja perceptível do lado externo. Isso, complementando, doutora, quando a senhora falou na questão da liberdade, na lei de liberdade econômica, né, que trouxe essa sensação de que o empresário poderia fazer tudo e da forma que quisesse, porque é gerador de emprego, é isso. Batemos palmas para quem gera emprego. Lógico. Mas isso aí não salva o conduto para que não sejam observados dispositivos de proteção, seja ao meio ambiente, seja ao trabalhador, que isso é explícito na própria lei de liberdade econômica. E acho que tem uma pergunta que a gente gostaria de ter feito antes, mas a gente vai fazer agora, para o senhor explicar um pouco mais sobre esse aparelho. Como é que se deu, né, essa compra, né, e explicar como é que ele funciona. Doutora, como é que é o nome dele? Sonômetro. A doutora, Sonômetro. eu e a doutora Ariadne estudamos muito sobre isso, conversamos sobre isso, né? Trouxemos pleito, né, na Procuradoria-Geral até para... Conseguimos, né? Conseguimos. Doutora, faz favor. Fica à vontade. A gente fez um trabalho, então, de buscar, junto aos órgãos envolvidos, tanto com a Polícia Militar, pelos fundos que o Ministério Público... Né? Hoje o Ministério Público tem fundo para onde são destinados, por exemplo, os valores das transações penais, os valores arrecadados nas multas de inquérito civil, ações judiciais. E às vezes as pessoas não sabem que esses valores sempre têm que ser revertidos em favor da sociedade, em favor dos bens protegidos, os bens lesados protegidos pela atuação do Ministério Público e, claro, de todos os outros órgãos de fiscalização. Então, o Dr. Wagner fez esse pleito, conseguiu, né, ser contemplado com os sonômetros, e a gente fez, tanto eu quanto o Dr. Wagner, também fizemos o pleito à Procuradoria-Geral de Justiça, ao Ministério Público, explicamos, não é um pedido comum, né, não é um pedido que seja geralmente feito, ou mesmo até contemplado, mas a administração sensível à peculiaridade da região, à importância, a gente mostrou a repercussão do programa, na mídia local e junto à população local é incrível. E a partir disso, então, a Procuradoria-Geral também fez a aquisição dos sonômetros. O Dr. Wagner conseguiu, com a Polícia Científica, de que os policiais militares, nossos agentes, tanto de Balneário e Itajaí, fossem qualificados. Hoje eles são qualificados, são certificados para operar de forma adequada os sonômetros, garantindo que essa prova seja utilizada, né, tanto nos processos criminais quanto nos processos cíveis envolvendo a poluição sonora. E sem dúvida alguma, uma mudança total de paradigma na nossa atuação. Isso é um case para outras promotorias, né? É só um adendozinho, hein, doutora? E a grande questão que a gente sempre respeitando, né, a atribuição da polícia científica, né? Isso. O que será feito através desses sonômetros pelas corporações policiais são auto de constatação, né? A ideia nossa surgiu justamente em cima de que existem situações que são feitas, já evoluíram no sentido tipo bafômetro, né? Ou mesmo laudo de constatação, às vezes feito em delegacia na própria droga, o laudo pericial é feito posteriormente. Então, o que nós pensamos? Foi justamente fazer um auto de constatação e, posteriormente, se necessário for, se aquilo não for suficiente para convencer um magistrado, ou houver uma ponderação, uma resistência da parte contrária, que se faça o laudo pericial pela Polícia Científica. E o interessante Nós afastamos a Polícia Científica da situação. O interessante do auto de constatação, que é a diferença que a gente está vendo na prática, é como isso tem servido para embasar um auto de prisão em flagrante. Porque, antigamente, as próprias forças militares, forças policiais, tinham dificuldade em conduzir alguém sob a alegação de poluição sonora se não estava muito bem caracterizada a poluição sonora em detrimento da perturbação do sossego, que é só uma contravenção penal, uma pena menor. Só para ratificar, antes de passar a pergunta aqui para o doutor Alceu, foram quantos equipamentos? 4 para os 2 municípios? É isso? 4 em Balneário Camboriú. 4 em Balneário. Tá. E Itajaí? Um em Itajaí. E frisando, né, teve corporação que ganhou, né, o sonômetro, sendo a primeira situação do estado de Santa Catarina, né? Olha só. É um motivo significativo. A Polícia Militar Ambiental não tinha sonômetro. A Polícia Militar não tinha sonômetro. A respeito desse equipamento, até faço eu atuei aqui na capital como promotor do meio ambiente, substituindo quase 4 anos, e a gente tinha, no norte da ilha, e lá existem ainda até hoje estabelecimentos que operavam como bares e tal, e tinham autorização para operar como bar, como restaurante, e operavam como boates.
E existia, e por isso é muito importante a aquisição desses equipamentos, porque existia uma resistência absurda na realização da aferição para a constatação desse elevado nível de produção de ruídos, né? Justamente, talvez, por esse poder econômico, essa questão de se tratar de empresários, nada contra o empresariado, mas existia, por exemplo, um alvará para você operar de uma determinada forma e você operava de forma dissimulada. Como casa noturna. Né? Isso, como casa noturna, e nós buscávamos a aferição, porque naquela época ainda se exigia, hoje com essa alteração da jurisprudência, já basta, né, essa constatação, aí já é prova suficiente, inclusive para uma condenação penal. E nós batalhamos bastante para conseguir, no final conseguimos ajuizar 8 ações civis públicas e 7 ações criminais contra esses estabelecimentos. Mas realmente é uma luta inglória, né? Até o entendimento da comunidade. Apesar que, no caso ali, a própria comunidade veio nos buscar questionando o porquê que operavam esses estabelecimentos em desacordo com o zoneamento e produzindo, dentro de uma região residencial, tanta poluição ambiental. Doutor Alceu, eu acho que é só para a gente complementar nessa questão do programa institucional do silêncio padrão, que o senhor tinha falado um pouquinho antes. Em razão do programa das 2 promotorias, o programa ele vai passar por alguns ajustes. Sim. E vai ser relançado ano que vem, é isso? Sim, a gente já está em estudos a respeito do tema e vamos efetivamente relançar e, inclusive, nos utilizar dessa expertise aí que está sendo tratada aí tanto pela promotoria de Balneário quanto de Itajaí, né? E com certeza será muito bem-vindo nos nossos estudos aí, que talvez refletindo para refletindo para todo o estado de Santa Catarina. A gente está chegando aos momentos finais aqui do nosso Momento MP, hoje falando sobre poluição sonora. Eu vou passar a última rodada aqui de perguntas para os nossos promotores convidados. Qual é o saldo que vocês têm já de tudo que foi aplicado nesse período? Começando pelo doutor Wagner. Qual foi a resposta já positiva que a gente pode dizer, olha, deu certo porque isso aqui alterou a vida da comunidade? Deu certo. A manutenção do ânimo da comunidade em abraçar o programa, isso aí deu certo. Deu certo a aquisição de sonômetros. Hoje em dia, que nem eu já falei, as forças de segurança estão aparelhadas para essa resposta. Deu certo na obtenção de decisões judiciais favoráveis recentes. Houve interdição de atividades comerciais em Balneário Camboriú, pela persistência desses estabelecimentos infringirem, né, a norma e continuarem praticando. Na esfera criminal, né, doutor? Na esfera criminal. E, inclusive, houve também recursos, né, interpostos no tribunal e foi mantida a decisão. Então, eu, sinceramente, chegou um ponto que eu falei assim, aquela sensação de sucesso e aquele não medo inicial, mas aquela sensação um pouco insegura, né, de ser tratado como um louco, né? Sim, não, decisão. E o promotor está batendo tanto nessa questão da poluição sonora, né? E eu tive a sensação que eu estava sendo ouvido, né? E agradeço aqui perante a todos o apoio e a parceria da doutora Ariadne, que sem parceria e sem apoio da coletividade, nada se consegue. E, doutora Ariadne, né, para terminar, então é o Ministério Público cuidando do cidadão, é isso? Exatamente. Às vezes as pessoas têm uma percepção equivocada em relação à poluição sonora, né? Sobre a gravidade do problema de quem está sofrendo, porque é muito fácil para quem não dorme todos os dias, ou deixa de dormir todos os dias em razão do barulho, né, do estabelecimento vizinho, julgar de alguma forma. A Organização Mundial de Saúde trata a poluição sonora como um dos grandes males do nosso século, né? Se estima que até 2030, pelo menos 10% da população vai ter algum tipo de perda auditiva, e muitas dessas em razão da própria poluição sonora, seja por estabelecimentos comerciais ou pela indústria e fábricas atuando de forma irregular. E, acima, inclusive, a Organização Mundial de Saúde considera inadequados, a título de estresse e saúde mental, índices muito abaixo do que a gente considera no Brasil. A gente tem uma margem de tolerância ainda maior. Então,
quando eu cheguei em Itajaí, foi isso que me surpreendeu. Eu pensava, vou chegar na promotoria ambiental em Itajaí para tratar da ordem urbanística, das grandes construções que a gente tem lá, e me surpreendeu, eu fui coordenadora assistente de apoio a direitos humanos, que o que veio para mim foi justamente as pessoas pedindo auxílio para cuidar da saúde delas numa promotoria ambiental. E o que deu certo, então, como o Dr. Wagner falou, foi esse apoio, essa credibilidade que a gente tem conquistado junto à população e essa atuação conjunta dos órgãos públicos. Que também, em algum momento, eu pensei, vou sofrer muita resistência por causa do poder econômico envolvido, mas não, eu vi que todos estavam unidos no mesmo propósito, e isso tem funcionado de forma bastante gratificante. Olha, e agora eu pedi do doutor Alceu para falar em nome da questão do meio ambiente. Eu acho que tudo que a gente passou, inclusive esse ano, doutor Alceu, né, todas as catástrofes, mostram como que o meio ambiente realmente, né, influi diretamente na vida das pessoas. E eu acho que esse tema, poluição, mostra isso, né, de como que não são medidas antipáticas, são medidas necessárias. E, Marcela, assim, além das pessoas, essa questão da poluição sonora, ela também atinge os animais, né, doutor? Sim. E que está todos envolvidos no meio ambiente. Assim, em relação às pessoas, a doutora falou sobre a OMS, eu acho que é importante a gente só apontar quais são os problemas de saúde que trazem as pessoas. Eu li a respeito, são os problemas auditivos, o estresse, distúrbios de sono, doenças cardiovasculares, déficit cognitivo e obesidade. Esses são alguns dos problemas que são gerados pela poluição, essa modalidade de poluição ambiental. Do aspecto da flora e da fauna, existem estudos que apontam que tanto a flora ela é afetada porque os animais, por exemplo, polinizadores, deixam de frequentar determinados ambientes e fazem determinadas espécies de vegetação não serem mais fertilizadas e tal, e os próprios animais. Tem certos animais que não procriam mais, por exemplo, eu vou citar o exemplo de pássaros que, para se procriar, precisam do canto, e em razão da poluição ambiental, não conseguem mais se comunicar, e isso afeta, inclusive, a questão da proliferação da espécie, né? Olha, a gente agradece muito, muito aqui a presença dos nossos convidados, ao coordenador adjunto do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, promotor de justiça Alceu Rocha, que está aqui Obrigado. ao meu lado, também ao meu lado a promotora de justiça da 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itajaí, doutora Ariadne Klein Sartori, e ainda o promotor da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú, José de Jesus Wagner. Obrigada mais uma vez pelo deslocamento de todos até aqui, né? Eu que agradeço. Para esse programa tão especial. Olha, o nosso podcast, o Momento MP, ele é distribuído para todas as rádios do estado de Santa Catarina e também está disponível nas plataformas de áudio. E também nas nossas redes sociais e no nosso portal mpsc.mp.br. Até a próxima.